os slides. Gilvan, tu consegue compartilhar? Pronto, temos os irmãos aí que vai fazer tudinho para nós, Tânia. Seja bem-vinda. Nós temos pessoas aqui que também me ajudam igual você tem. Uma maravilha. Tem uma equipe assim maravilhosa. Eu estava dizendo há pouco, né? Eu penso, eles já estão fazendo. Eu estou pensando e eles já estão agindo. Isso aqui é unção, tá vendo aí, ó? Seja bem-vinda, minha irmã, ao estado da Bahia, tá bom? Isso é muito bom. Obrigada. É uma alegria muito grande ter você conosco aqui. Amém. Amém. O que a gente vai partilhar um pouco, não é algo que vocês desconhecem, não, tá? Mas a gente só vai mergulhar um pouquinho mais no que é coordenar, né? O que é uma coordenação, aquilo que Deus chamou a cada um de nós. Aí a gente começa assim, ó, aqui no slide. O slide está disponível. Vocês aí são, Kátia, é setor, vicariato, regional, como é que funciona dentro das dioceses? Os coordenadores diocesanos podem responder, né? Aqui tem setores, né, gente, nas dioceses, tem forania, arquidioceses. Itabuna é forania. Tá, Ilhéus de Forania. Ilhéus de Forania. Bonfim setor. Forania. É só diocese mesmo, não tem forania, não. Pronto. Salvador, setor. Setor, ótimo. Então, vocês têm setores, têm foranias, e tem uma diocese que só ele, né? Ou seja, não tem ninguém. Eu criei aqui para poder ir ao encontro, ok. Para a gente poder entender isso, eu vou poder ter uma parte aqui que eu vou falar para vocês para ficar bem claro. Então, dentre os servos, o Senhor chama alguns para serem servo dos servos, que somos nós coordenadores. Estamos aqui para servir os servos de Deus. Estamos aqui para ser servo do servo. Chamados para cuidar daqueles que vão servir a Deus. Cada um de nós, que todos nós estamos aqui, somos coordenadores, foi chamado a coordenar uma instância para conduzir a parcela do rebanho do Senhor para duas coisas, olha como é importante. Para promover a unidade, somos um só rebanho. E é um só rebanho brasileiro, que se divide em porções, que são os estados que dividem em porções, que são os dioceses que dividem em porções, que são setores e foranias. Tá? Mas esse é um rebanho só. Então, nós fomos chamados a promover a unidade e o crescimento formativo e espiritual das ovelhas. Formativo, dar formação é dar forma. Quando a gente aplica uma formação, a gente nada mais está fazendo do que levando aquele intercessor a ter o formato de Jesus, a estar de acordo com aquilo que Deus deseja e quer ver no intercessor. Esse é o nosso trabalho. Pode passar, por favor. Para que nós possamos exercer a nossa função de coordenação, nos é dado um carisma especial, que é o carisma de governo. Para ser intercessor, Deus nos deu o carisma de intercessão. Para ser coordenador, Deus nos dá o carisma de governo. Nós perdemos o carisma de intercessão? Não. Mas nesse tempo de coordenação, o carisma primeiro que vai à frente na nossa vida é o carisma de governo. É ele que vai nos conduzir para que possamos ser coordenadores de acordo com aquilo que Deus quer, né? Para que a gente possa realizar a vontade de Deus para o rebanho dele, para conduzir esse rebanho. Com o carisma de governo, o que Deus nos dá, né? Com esse carisma, o que a gente recebe? Primeiro, visão espiritual. Se eu não tenho visão espiritual, eu não consigo conduzir as ovelhas do Senhor. Então, ele vai dar para a gente uma visão espiritual. E é uma visão diferenciada ao longo das instâncias. Para a instância nacional, ele vai dar uma visão geral para todas as ovelhas. Por isso, ele não vai trazer nenhuma ação que seja muito específica, né? Não, é uma coisa geral. Aí, dentro do Estado, Deus vai dar uma visão para aquele Estado. Então, ele vai dar uma visão
também geral dentro do Estado, né? Agora, para você, diocesano, ele vai já dar uma visão mais próxima ao intercessor. Então, a visão geral é aquilo, o que Deus quer fazer no ministério de intercessão e como ele quer fazer. E o seu estadual com você, diocesano, junto com o seu setor, né, coordenador de setor de forania, vocês vão se perguntar e vão perguntar a Deus, vocês vão ter visão para saber como realizar. Então, a maneira como aquela ação vai acontecer, Deus vai dar visão para vocês. Se vocês pararem e pedirem, Deus dá visão. E é interessante a visão espiritual, quando a gente não está, né, numa coordenação, a gente tem, eu acho que podia ser feito assim, que podia ser feito assado, não fala, blá, 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 blá. Aí, quando a gente entra na coordenação, a gente vê como a gente não tinha visão. A gente tinha a nossa visão, que era a visão humana. E Deus vai nos colocar agora uma visão espiritual, ou seja, que é a visão dele de como conduzir aquele povo, que muitas vezes nem vai bater com aquilo que a gente pensava. Então, a gente tem que estar com o ouvido atento para poder fazer a vontade de Deus. Então, o carisma do governo nos dá visão espiritual, para que a gente possa mover realmente, né, o mundo espiritual e para a gente poder conduzir o nosso povo. Ele nos dá também autoridade espiritual. Sem autoridade espiritual para o governo, né, para conduzir as ovelhas não vão nos reconhecer, elas não vão conseguir, não vão permitir que a gente as conduza. A autoridade espiritual vai me dar o cheirinho de pastor. Então, quando a ovelha se aproxima do pastor, ele sente o cheiro de pastor, do pastor, que é aquele que vai conduzir. E isso é o carisma de governo que te dá. Ele vai te dar essa graça do outro poder reconhecer em você alguém para esse tempo, um líder que vai conduzi-los. A autoridade espiritual para orar, para conduzir, para cuidar e para exortar as ovelhas que estão sob o seu cuidado. Mais do que a gente colocar o povo para interceder e para rezar, somos chamados para isso, para interceder por elas, para conduzir essas ovelhas na vontade do Senhor, para cuidar das necessidades das ovelhas e, quando necessário, exortar essas ovelhas. E o dom do carisma, né, de governo também nos dá os dons necessários, os naturais, aquilo que a gente já carrega, que são nossos, do nosso dia a dia, e os sobrenaturais para formar e pastorear o pequeno rebanho do Senhor que está sob o nosso cuidado. Então, todos os dons, não falta dom algum. E aquilo que nós temos limitação, o Senhor nos ajuda com auxiliares para que possam nos ajudar. Também tem muita dificuldade com essa coisa de, né? Para mim tudo é novo, eu sou muito analógica. Então, eu preciso de pessoas que me ajudem. Então, o coordenador tem pessoas que vão ajudar naquilo que são limitações. Mas ele vai nos dar, tá? Aquilo que é natural, nosso, a maneira de ser, a maneira... Eu sou psicóloga. Então, é dessa maneira que eu vou trabalhar. É desse jeito que eu vou trabalhar, porque isso faz parte da minha vida, né? Então, cada um de vocês também com os seus dons naturais. E o sobrenatural o Espírito Santo nos dá. Então, Deus deseja conduzir o seu rebanho através de nós. Aqui está escrito longamano. Vocês já ouviram falar sobre essa palavra? As instâncias é como se fosse o longa-manos. Longa-manos é a extensão da mão. Então, a extensão da mão de Deus acontece através das instâncias nacional, estadual, diocesana, de setor, de forania. Então, aquilo que Deus fala para todo mundo lá no nacional, ele vai se estender e alcançar o intercessor através das instâncias de governo, que somos nós. Tá? Então, quando Deus quer realizar, é cada um de nós que vai atento ouvir o que Deus está falando para poder fazer chegar até o intercessor. Para que toda a graça que Deus queira fazer possa chegar onde tem que chegar, que é no intercessor. Se um de nós quebra a unidade, se um de nós acha que não é bem isso, porque eu estou com outra coisa na cabeça, o que acontece com a mão de Deus? Ela para na sua instância. Ela para no setor. E a gente não consegue parar o poder de Deus, mas a gente atrasa. Tudo aquilo que Deus quer fazer, a gente pode atrasar. Então, nós temos que dar livre curso à mão de Deus para que o poder dele possa se manifestar.
Passa para mim, por favor. Vocês entenderam que alonga-manos é essa extensão da mão de Deus através das instâncias. Não é só no ministério de intercessão, tá? Em toda a renovação, naquilo que ele acha que tem as coordenações, ele vai estendendo a sua mão ao longo das instâncias. Então, aquilo que Deus coloca no meu coração só vai acontecer se você, diocesano, junto com o seu setorial e com sua forania, permitirem que a mão de Deus se estenda até lá. Porque senão ela fica no meio do caminho. A gente talvez... Volta só um pouquinho, por favor. Talvez a gente tenha que... Pode passar. Obrigada, é isso mesmo. Tenha que esperar um próximo coordenador para que a mão de Deus se estenda. Né? Então, a gente não pode ser aquele que vai parar a mão de Deus. Agora, que ovelhas nós vamos encontrando no nosso redil, no nosso aprisco? Existem aquelas ovelhas, isso está lá em Ezequiel 34, tá? Tirei de lá, de 20 a 23. Existem as ovelhas que estão desgarradas, elas são do ministério, se dizem intercessoras, mas elas estão vagando por aí. Não estão mais dentro do grupo de oração, não estão mais, né, vindo às reuniões, estão desgarradas. Então, Deus pede que a gente vá buscá-las, que a gente vá ao encontro delas, que a gente possa ir mesmo ao encontro, saber como está, o que está acontecendo, buscar trazê-las de volta. Umas vão querer voltar, outras vão querer ficar e a gente não tem mais ingerência. Mas aquelas que se desgarraram, a gente precisa buscar. Existem ovelhas que estão perdidas até dentro do ministério. Elas não sabem o que fazer, para onde ir, têm dificuldade com a ação a se fazer, então elas estão completamente perdidas. Nós, coordenadores, temos a missão de mostrar o caminho, e o caminho se mostra com formação, com encontro, indo junto, chegando perto, levando e mostrando aquilo que tem que ser feito, tá? Porque a gente já está perdida longe, não está dentro do aprisco, mas não faz ideia do que tem que fazer. Está buscando formação fora, com fulano, beltrano, ciclano, fazendo de tudo, menos aquilo que tinha que estar fazendo. Então, a gente vai atrás da perdida, né, para mostrar o caminho, para dizer por onde seguir, né, mostrar uma seta para que ela possa seguir o caminho. Existem as ovelhas que são aquelas que estão fracas, são enfraquecidas, sem oração pessoal, sem vida, né, nenhum tipo de espiritualidade, estão... de uma maneira que elas não vão conseguindo dar conta do ministério. Às vezes, as nossas ovelhas ficam fracas porque a gente não está levando as ovelhas para a pastagem verdejante. Por isso, nós precisamos olhar que pastagem eu estou levando as minhas ovelhas. É uma pastagem, né, verdejante, onde eles vão realmente se alimentar, ou é uma pastagem que já está seca, ou que não tem... é algo que vai realmente alimentar a ovelha. Então, quem nós estamos chamando para formar nossas ovelhas? Que formação a gente está dando a ela? Essa é a pastagem. Que tipo de oração eu estou oferecendo para as minhas ovelhas? Uma oração aleluiada, uma oração de arrepio, que é superficial, ou eu realmente estou levando a um verdadeiro batismo no Espírito Santo? Uma vivência da nossa identidade, a vivência carismática, porque a gente está com um monte de gente prometendo mundos e fundos aí, e as pessoas realmente choram, se arrepiam, mas saem dali do mesmo jeito que entraram. Não passa 15 dias, elas precisam de outro encontro. Por quê? Porque não aprofundou. Então, nós temos que levar as nossas ovelhas a pastagens que vão realmente fortalecê-las. Existem as ovelhas que estão doentes. Pode ser uma doença física, pode ser uma doença psíquica, pode ser uma doença espiritual. Vamos oferecer a elas aquilo que é necessário. Se for físico, né, encaminhar, né, procurar um médico, né, procurar alguém que possa auxiliar. Se for psíquica, né, olha, como é importante procurar, né, um psicólogo, por exemplo, buscar alguém que possa te auxiliar, porque nós não sabemos de nada disso, tá? Enquanto servos. Não é o nosso trabalho. Se for uma doença espiritual, conduzir para uma confissão, pedir para fazer uma oração lá com servo de oração por cura e libertação. Porque servo machucado, no fronte de combate, adivinha o que acontece com ele? É alvo fácil, gente. Então, nós temos que cuidar muito bem das nossas ovelhas doentes.
Existem aquelas que estão quebradas, ou seja, estão aquebrantadas, carregam dores profundas e dão muito trabalho. São ovelhas, muitas vezes, que estão meio rebeldes, são ovelhas que a gente tenta falar com elas por causa da dor que elas sentem, nos dão um safanão, falam coisas para a gente que nos magoam, dizem, a gente já sabe tudo, então não quero mais, né? Então é um pouquinho disso. Precisamos pedir a Deus que nos dê amor, paciência, mansidão e firmeza, tá? Porque a gente tem que ser firme, né, também com as ovelhas. Existem as ovelhas que estão gordas, elas estão acomodadas, vão a todos os encontros, né, fazem tudo que mandam, mas na hora de servir, não servem, acomodaram, não querem mais, tá? Tem as outras que estão acomodadas que não querem fazer nada, também tem essas, né? Então, são ovelhas, né, nossas, que você pede para fazer ser servo num evento, nunca tem tempo, não pode. Elas estão lá, fazem, mas não estão nunca disponíveis. Tá? Engordamos a ovelha, ela não está disponível, então ela vai engordando. E vocês sabem o que acontece com a ovelha quando ela está muito gorda? Ela cai sobre as pernas, ela não anda mais. Ela não tem mais o que fazer. Tá? Então, a gente tem que cuidar disso. E existem as ovelhas gordas que são as dominadoras. É aquelas que dizem que já sabem tudo, que já passaram pela formação, que vocês não têm mais nada para falar para elas, que não querem participar do encontro. Fala isso na cara de vocês, né? Na cara dura. Tá? E elas querem dominar uma parte do rebanho. Precisamos de firmeza com todas as ovelhas gordas, tanto para botar para caminhar, quanto para colocar no devido lugar. Né? E, por fim, as ovelhas fortes, aquelas que estão sendo pastoreadas, que estão indo aos encontros, estão fazendo tudo aquilo que tem que fazer, né? Então estão despontando, estão crescendo, e essa a gente tem que chamar para perto, para servir. Tá? Pode ser, né, numa equipe sua, pode já começar a colocar, né, para fazer algo, já preparando, quem sabe, que possa ser seu substituto, que possa vir a ser um coordenador no futuro, que possa fazer algo, está disponível para que Deus possa chamar para realizar a obra. E aqui eu fecho essa parte assim, ó, não devemos ter medo do crescimento das ovelhas. Tem gente que vê ovelha, serve ver, né, coordenador, vê a ovelha crescer, joga para o canto, abafa, inventa logo uma história para poder não deixar a ovelha seguir. Olha a frase, o verdadeiro líder é aquele que faz líderes melhores do que ele. Glória então, a nós Deus. temos que investir nessas ovelhas que estão crescendo sem medo. Sem medo, porque se eles estão crescendo no Senhor, eles vão respeitar a sua coordenação. Eles vão te auxiliar. E depois vão poder ser substituídos. Que é terrível, gente. A gente ouviu alguém falar assim, mas não tem ninguém para me substituir. Não tem ninguém, porque nós não formamos líderes. Nós não cuidamos das ovelhas para que elas possam nos substituir. O problema não está nas ovelhas, está no coordenador que não fez aquilo que ele tinha que fazer. Não formou a sua ovelha, não fez ele crescer. Muitas vezes, porque quem está acomodado, quem está doente, quem está fraco é o próprio coordenador. Então, nós temos que buscar cuidar das ovelhas e fazê-las crescer, para que Deus possa usar todos aqueles que Ele quer. Tá? Não deixemos ter medo, né? Ai, está crescendo muito, daqui a pouco vai ser maior. Oh, glória a Deus! Que seja maior e faça coisas maiores. Eu acho que Deus nos virão aqueles que farão coisas maiores do que eu. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Tá? Sem medo algum, nós vamos cuidar das nossas ovelhas. Pode passar, por favor. E a missão do coordenador, qual é? Pastorear os intercessores da sua diocese, junto com o seu setorial, junto com o seu forâneo, para quem tem setorial e forâneo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, essa é a missão. Tânia, interceder é também, mas a missão principal, pastorear essas ovelhas. Vocês viram? Porque senão elas desgarram, senão elas ficam fracas, senão elas acomodam. Então, a gente está sempre de olho nas ovelhas, porque a gente tem que fazer essa ovelha crescer. Então, é ir ao encontro dos intercessores para conhecê-los, observar ou perguntar a eles o que eles necessitam, porque a gente vai oferecer o que ele necessita e não o que a gente acha. Senão, a gente faz todo mundo perder tempo. Eu ofereço uma coisa que eles não vai adiantar em nada. Então, eu tenho que conhecer as minhas ovelhas para saber o que eles realmente estão precisando. É estar diante de Deus para perguntar como é que nós vamos auxiliar
as nossas ovelhas no tempo de coordenação. De que maneira? Qual é a forma? Como cuidar com cada tipo de ovelha? E Deus vai te mostrando as estratégias para você cuidar delas. Oferecer, pastorear também é oferecer uma autêntica espiritualidade carismática, através do batismo no Espírito Santo e de práticas dos carismas. É oferecer fogo sagrado. Todo intercessor, pela sua oração, tem que oferecer a Deus o fogo sagrado e não um fogo estranho, como a gente viu no ENF. Porque se ele oferece um fogo estranho, o que acontece? Ele é consumido. Ele não faz a vontade de Deus. Então, quando a gente intercede, quando o seu intercessor for interceder, é através de um fogo sagrado. E o fogo sagrado é a nossa identidade carismática, que está ficando meio pueril diante de tanta gente, né? Tantas lideranças que se dizem carismáticas, mas que já não falam mais de batismo no Espírito Santo, que já não exercem mais as práticas dos carismas, mas se dizem carismáticos. Nós não podemos perder a nossa identidade. Somos o povo que intercede através dos carismas, no poder do Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão disso, meus irmãos. Isso tem que estar firme no nosso coração, porque é assim que a gente vai cuidar das nossas ovelhas. É assim que nós vamos ao encontro delas. É assim que nós vamos formar as nossas ovelhas. Podemos passar. Pode passar, por favor. Como missão de coordenação também, além de pastorear, é formar. E o que é formar? É dar forma. É fazer com que o intercessor seja aquilo que Deus espera dele. É isso que é formar. Isso que é dar formação. Tem gente dizendo que a formação enquadra. A informação não enquadra. A formação dá forma. O intercessor começa a entender quem ele é, quem é Deus, de que forma ele vai interceder, como é que o poder de Deus vai se manifestar. Isso é formar o intercessor. E nós não podemos abrir mão disso. Não podemos entrar nesse lugar que diz, está enquadrando o Espírito. Não. Está libertando as mentes. Amém. Estar curando mazelas interiores da história de vida, para que Deus possa ser Deus na vida daquele intercessor, para que Deus possa usar aquele intercessor na grandeza dele. Então, formar para que sejam intercessores segundo o coração de Deus. A formação, ela é um processo. Ela acontece dentro de um processo. E o processo formativo da renovação carismática acontece através de 3 fases. A fase querigmática, que está lá no módulo querigmático. A fase catequética, né? A primeira fase catequética, que é o módulo básico, e a segunda fase catequética, que é o módulo específico. É muito importante passar por esses módulos, e o ideal é que passasse nesse caminho. Por quê? Porque o módulo querigmático, ele vai fazer com que a pessoa que entrou, que fez experiência de oração, seminário de vida, dons e carismas, vai fazer com que a pessoa tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ali ela vai se abrir a Deus, vai se abrir à igreja, vai se abrir a Nossa Senhora, vai ter o coração pronto para rezar, para fazer oração pessoal, para poder estar dentro das práticas, né, que nós temos, né, como um alicerce. É lá no módulo querigmático. É lá porque o encontro pessoal vai fazer com que ele se apaixone por Jesus Cristo. Fala assim, mas eu quero isso para a minha vida e eu sei que agora é no grupo de oração. Aí vem o módulo básico, né? Ele está apaixonado por Jesus, o grupo de oração, ele entendeu que ali é a comunidade dele, porque o módulo querigmático, né, com esse encontro com Jesus, a gente começa a perceber o outro como irmão, como aquele que caminha comigo, eu já não ando mais sozinho. Eu sou avivado. Aí eu começo a ir ao grupo de oração, daqui a pouco eu profetizo. Daqui a pouco eu estou louvando diferente. Opa, o coordenador do grupo vai falar assim, vou colocar no módulo básico, vou fazer ele crescer agora no movimento. Então, no módulo básico, o seu intercessor vai saber o que é o movimento, como é que ele funciona, onde ele vai trabalhar dentro de um grupo de oração, o que é ser um líder, não? Vai trabalhar, ser servo. E ali Deus já vai fomentando um carisma nele. Já vai mostrando que é o carisma, por exemplo, da intercessão. Volta, termina o núcleo lá, junto com o coordenador, não é o intercessor. Então, agora você vai aprender como é ser um intercessor, porque ninguém nasce sabendo. Porque, meus irmãos, a igreja é intercessora. Mas se a gente olhar para o tecido da igreja, tem intercessor que ora diante do Santíssimo. E está tudo bem. Tem intercessor no tecido da igreja que ora através do rosário do terço.
E está tudo bem. Mas como Deus espera que nós, da renovação carismática, rezemos? É o módulo específico que vai falar para as nossas ovelhas. Que é através dos querigmas, que é através de uma oração profética, de uma intercessão carismática. Essa é a nossa forma de ser intercessor na renovação carismática católica, e é assim que Deus espera que a gente ore. É dessa forma que Deus espera que todo intercessor da renovação se coloque, para ouvir o Senhor com atenção e colocar em prática aquilo que Ele está falando para nós. Então, é a forma, e a gente vai aprender onde? Dentro do módulo específico. Quem fez as três... Agora a gente vai para a terceira apostila, né? Esse ano é o ano de a gente aplicar a apostila. Mas quem já fez todo o módulo específico do ministério? Não volta para fazer módulo específico. Ele vai agora para aquelas reuniões mensais, bimestrais, eu não sei como é que vocês fazem, para poder receber as formações que vieram do ENF, a Rede Nacional de Intercessão, que sempre vem com uma formação, e mais outras coisas que forem aparecendo. Então, eles ali vão começar a trilhar um outro caminho. Ele não precisa voltar para o módulo específico. Não, todo ano você põe ele lá de novo. Realmente, ele vai dizer assim, mas isso aí eu já vi, não tem mais sentido. Então, ele agora precisa caminhar diferente, tá? Você pode perguntar assim, mas, Tânia, precisa passar por todo o processo formativo para começar a interceder? Esse seria o ideal, que passasse por todo. Vocês viram? Primeiro eu me apaixono por Jesus, depois eu me apaixono pelo movimento, já sei como é que eu vivo enquanto, né, tecido da igreja, como eu me expresso, e agora eu vou me apaixonar pelo ministério. Mas a gente sabe que não vai encontrar sempre assim. Então, se você tem servos de intercessão que ainda não fizeram tudo, o papel de vocês é incentivar quando tiver uma experiência de oração, quando tiver um seminário de vida, incentivar a fazer um módulo básico, tá? Então, nós vamos incentivar para que eles possam crescer na graça de uma maneira completa. A formação deve ser permeada pelo querigma e levar a oração e a prática. Gente, os nossos formadores não podem ler a apostila. Porque para ler a apostila, você entrega a apostila para o servo, ele vai ler em casa. Ele não precisa de um formador. Ele precisa que aquela formação trabalhe o interior dele, trabalhe a mente dele, trabalhe a ação dele, para que Deus faça a obra através dele. Porque senão a gente não cumpriu. Então, se a gente está buscando servos, então nós temos que procurar servos que entendam o que está fazendo. Por isso, a gente vai ter o alinhamento para a apostila 3. Para que a gente possa trabalhar com os servos formadores de vocês, e o que é importante, a gente não pode deixar de trabalhar na apostila 3. Futuramente, a gente pode ver a apostila 1, a apostila 2, outras coisas que a gente queira trabalhar. Mas, nesse momento, né, os próximos dias, acho que é dia 25 ou dia 15, Kátia? 25 de março. Sim. Eu vou estar com os formadores de vocês justamente para isso, para que nós possamos alinhar e a gente possa oferecer aos servos de intercessão que vão fazer a apostila 3, já fizeram a 1 e a 2, e vão fazer agora a apostila 3, para que eles possam realizar isso, que possam falar do amor de Deus quando tiver o espaço, que a gente possa levar a uma experiência querigmática, que a gente possa levar uma oração profunda e a gente possa levar uma prática do ministério. Então, viabilizar a comunicação e a missão junto aos intercessores também é a missão do coordenador. Então, a moção não pode parar no meio do caminho, eu tenho que fazer essa moção chegar no intercessor. Então, eu comunicar é muito importante. E auxiliar na prática do ministério, tá? Através das formações. Através de chegar junto, fazer uma visita à equipe de intercessão. Chamá-los para fazer só um momento de prática, para você entender como é que a prática está dentro daquele grupo de intercessão. Tá? Então, você vai trazendo para o mais próximo possível. Pode passar. Compromisso e fidelidade que nós precisamos ter para que a vontade de Deus aconteça na vida dos intercessores. Cada um de nós tem que ter alto nível de comprometimento. Temos que estar compromissados com a obra de Deus. A gente tem que dar inteiro, 100%, gente. E o nosso 100% pode ser 2 pães e 5 peixes. Não tem problema, porque Deus multiplica.
Tá? É aquele tempo que eu tenho depois do trabalho, é aquele momento, 2 pães e 5 peixes, não importa, Deus vai multiplicar. Deus vai fazer a obra acontecer com seus 2 pães e 5 peixes. Nós só precisamos estar comprometidos com Deus e com as ovelhas do Senhor. Deus sabe quais são as suas possibilidades e vai lhe pedir a partir delas. Deus não vai te pedir aquilo que você não pode fazer. Você pode ter certeza disso. Porém, a gente não pode se esconder atrás das nossas limitações. Porque com a força e com o poder de Deus, as portas se abrem e a graça acontece. Quando a gente se põe a caminho, Deus abre todas as portas. No Apocalipse se fala, né? Que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Então, que nós possamos nos colocar diante de Deus como coordenadores, para que o poder dele possa se manifestar, para que a força dele possa se manifestar e a graça dele aconteça na vida dos intercessores e através dos intercessores. Então, cada um de nós deve oferecer o seu melhor. Ninguém aqui é perfeito, não há perfeição na humanidade, mas nós podemos oferecer a Deus a nossa melhor versão do dia. Amanhã eu posso ser melhor que hoje, mas hoje é o melhor que eu posso, eu vou oferecer esse melhor a Deus. É tudo que eu posso, é tudo que eu tenho, é a minha melhor versão que eu vou colocar cada dia nas mãos de Deus. Pode passar, por favor. Coordenar não é status, não é ter um lugar separado para você, né, nos encontros, mas é trabalho, é entrega, é disponibilidade, é se consumir para realizar aquilo que o Senhor deseja fazer. É durante um tempo, a gente vai ficar muito tempo. Então, nesse tempo que Deus te chamou, é se consumir mesmo. É oferecer tudo, o máximo que você puder, para que as ovelhas do Senhor alcancem aquilo que Deus deseja fazer na vida delas e através delas. Deus se comunica através das instâncias, né? Nacional, estadual, diocesana, nos setores e foranias, e assim ele vai se comunicando até chegar aos intercessores. Você não pode escolher o que vai fazer daquilo que o Senhor pediu, das ações que o Senhor deu lá para todo o Brasil, que estão no nacional. Você não pode, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Porque quando você diz o que eu não vou fazer, você não está dizendo não para algo que eu pedi para você, que a Tânia, coordenadora nacional, pediu para você. Mas você está dizendo não a algo que Deus quer que aconteça. O que você tem que se perguntar é como eu vou fazer isso acontecer aqui na minha diocese? De que forma e de que maneira essa graça que Deus está pedindo vai se realizar aqui? E Deus vai te mostrar como é que você vai fazer. Tá? Quando a gente engaveta um projeto de Deus, a gente está roubando das nossas ovelhas a graça que Deus quer realizar na vida delas e através delas. Tá? Temos que nos comprometer de que aquilo que o Senhor pediu, a gente vai se comprometer para que aconteça. Sua coordenação não pode ser aquela que atrasa a mão de Deus na vida dos intercessores, mas aquela que viabiliza para que Deus realize a sua obra. Porque você pode falar assim, não, isso aqui é muito difícil. Não vou fazer nada. Só que você está parando a graça de Deus. Não, você está adiando, atrasando a graça que Deus quer fazer. Talvez tenha que tirar você. Talvez quando você sair é que ele vai fazer a obra. Tá? Mas a obra de Deus acontece. Então, nós temos que viabilizar, permitir que Deus faça a sua obra nos intercessores pelos quais nós estamos cuidando. Pode passar, por favor. Fechei. Pode tirar. Gente, é um pouquinho do que é a coordenação. Eu não falei tudo de liderança, tem muita coisa, mas eu quis trazer um pouquinho de partilha para vocês. Tá? Para que vocês, com